É isso aí, meus amigos. Vamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de segunda-feira. A minha convidada, olha, é de peso, hein? Talento nato. É a narradora Luciana Zogaibe. Vamos chamar ela? Vamos aqui aguardar nossa convidada entrar em cena. Sejam bem-vindos ao Sala de Visitas desta noite de segunda-feira. Lembrando que a live vai ficar disponível no YouTuber Thiago Comunicador e logo logo vai virar o podcast Sala de Visitas no Spotify. A nossa convidada chegou, Luciana, e eu vou parar a música e agora é o momento que a bola vai rolar. Vamos chamar a narradora esportiva Luciana Zogaibe. Vamos lá. Vamos aguardar. Agora é só aceitar agora. Vamos lá. Prontinho, aguardando. Olá. Eu peço a galera também que envie o feedback se o som tá bom, se a imagem tá boa. Opa, como vai? Tava ali no momento ali, ajustando ali a câmera. Olha, Tava prazer ao tê-la aqui. contrário aqui a câmera. Prazer é meu, prazer é todo meu de poder estar Olha, aqui com vocês. uma alegria grande Tá quando dando você para me ouvir aceitou o direitinho? convite. Sim, consigo lhe ouvir perfeitamente. A pergunta que eu faço também, você consegue me ouvir? Sim, sim, perfeito. Bom, Luciana, o nosso foco aqui é sobre a sua carreira e eu quero já parabenizar pelo trabalho brilhante que você faz. Meus parabéns. Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho aí sobre essa experiência toda, né, que eu venho vivendo aí nesse pouco tempo. Ainda é uma carreira muito curta, né, mas já com muitas coisas aí que aconteceram nesse breve espaço de tempo. Então, eu agradeço o convite e estamos aí sempre que precisar. Muito bem. E para começar aqui nossa rodada de perguntas, a pergunta que eu tenho: o esporte sempre esteve ali na sua vida? Sempre, sempre. É, na verdade, eu fui atleta, né? Eu fui ginasta Uhum. e durante 8 anos, né? Eu pratiquei ginástica artística, né? Na época era ginástica olímpica, né? Hoje é ginástica artística. E sempre gostei de esportes em geral, de acompanhar as transmissões de tudo quanto era esporte, tênis, basquete, vôlei, Jogos Olímpicos sempre me encantaram muito, né? Principalmente porque a ginástica antigamente não tinha tanta visibilidade, né, na televisão, era basicamente nos Jogos Olímpicos que tinha oportunidade de assistir, né, a ginástica. Uhum. Então, eu sempre gostei muito, e o futebol, né, em particular, porque sempre frequentei os estádios desde novinha, tenho 2 irmãos mais velhos que são fanáticos também por futebol, assim como meu pai. Então, a gente sempre esteve aí nos estádios desde muito tempo. Muito bem. E não tem como mencionar o Maraca. Ele sempre fez parte É, também na sua vida? Fala um pouquinho. sempre, sempre. Eu moro próximo, né? Moro aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, bem pertinho do Maracanã, pouco mais de 10 minutos da minha casa. Então era um programa assim bem frequente. Eu sempre fui muito colada com meu pai, então onde meu pai estava eu queria estar junto. E, e o Maracanã era uma das diversões assim que a gente ia em família. Passamos muitos perrengues, né? Antigamente era bem complicado o acesso, né, ao Maracanã, para entrar, para sair, principalmente para mulheres, né? Era um pouco mais complicado. Tinha uma época que meu pai já não frequentava mais, eu ia com meus irmãos e era sempre assim bem complicado. Mas eu sempre fui assistir futebol, algo que realmente me moveu muito, assim, move muita paixão. Bom, acho que é muito curioso também, né? Pelo fato do futebol estar ali sempre presente. Já no âmbito profissional, a sensação é de nostalgia também, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre, como eu disse, né, eu sempre acompanhei muito as transmissões, né, desses eventos, então escutar o radinho era sempre algo
não tinha como tem hoje, né, muitos programas na televisão que falam de futebol hoje o dia inteiro, se você quiser, você tem, né, na televisão. Antigamente não, né, quando eu era mais jovem, nem todos os jogos passavam na televisão, e muito menos essas resenhas todas, era mais no rádio, né. Então era comum a gente sair do estádio, ficar escutando no rádio até altas horas, então... E hoje poder viver isso, né, e muitas das vezes encontrar essas pessoas nos estádios, que até hoje, né, eles estão lá ainda transmitindo, José Carlos Araújo, Luiz Penido, Galvão Bueno, enfim, ter a possibilidade de estar perto deles, né, realmente traz aí uma sensação aí de nostalgia e ao mesmo tempo um sonho assim realizado, né. Muito bom. E você citou algumas vozes aí que são muito populares no mercado da narração. Qual foi a primeira voz que você tem uma lembrança assim que ouviu no rádio, uma narração? Você tem algo do tipo? Assim, a primeira não, até brinco com meu irmão, que meu irmão tem uma boa memória, assim, e eu não sei a primeira vez que eu fui ao estádio, eu não tenho essa lembrança, assim, da primeira vez, né, que foram tantas vezes, e como eu era bem pequena, então, assim, a lembrança de primeira não, mas, assim, acho que marcaram realmente, né, na televisão, o Galvão Bueno, realmente, e o José Carlos Araújo no rádio. Muito bem. Agora, tem uma situação que eu achei muito interessante aqui comentar, que um Buda de madeira tem a ver com o Flamengo? Não sei se você está entendendo o motivo dessa pergunta. Tem sim. Né, na verdade, minha família, né, tem muitos flamenguistas, né, e num determinado momento, o Flamengo não ia muito bem, né, nas competições, né, o Brasileirão, estava lá perto da zona de rebaixamento, e o meu irmão, a gente tinha um Buda em casa, que era de um tamanho, assim, quase de real, assim, de uma pessoa, bem grande, assim, e meu irmão passou a vestir esse Buda todo com a roupa do Flamengo, o uniforme do Flamengo. E a partir daquele momento, o Flamengo começou a ganhar os jogos e saiu dali de perto da zona de rebaixamento para chegar a se classificar para a Libertadores. E aí eu fazia textos para um blog, né? Bem conhecido, assim, da torcida rubro-negra, eu escrevia, né, semanalmente lá, mas antes de eu escrever lá, eu cheguei justamente lá através de uma postagem que eu fiz num blog meu, pessoal, que eu fiz uma relação entre aquela situação toda, e o Buda e tal, e eu postei aquilo sem muita pretensão, porque era um blog pessoal, só alguns amigos que tinham acesso, e aí eu me surpreendi porque tiveram muitos acessos àquela situação, eu falei, da onde que tá vindo isso? E aí eu cliquei e vinha desse blog do Flamengo, porque eles acharam a foto e aí fizeram um texto e colocaram o link para lá e me convidaram então para passar a escrever para esse blog, ele não existe mais, mas na época era um blog da Flamengo Net, que inclusive Arthur Mullenberg escrevia por lá também, hoje está fazendo no GE, né, o Urublog, e muitas outras pessoas interessantes também escreviam lá. E aí foi isso, essa é a relação aí do Buda com o Flamengo. E trouxe muita sorte também para você em termos de visibilidade? Ah, sim, naquele momento sim. Hoje não tanto, né, porque com essa questão de virar realmente locutor e tudo mais, a gente se desvincula um pouco dessa questão de time, né, apesar que eu nunca neguei que eu sou rubro-negra e tal, mas eu desvinculei bastante disso, né, para que não venha a ter nenhum outro tipo de problema, né, nesse cenário que a gente sabe que é complicado, mas sem dúvida que trouxe sorte e continua trazendo, não só o Buda, mas a fé, né, a fé em Deus, assim, acho que Sim. o Papai do Céu tem cuidado bem. Agora estamos aqui vendo aqui que tem muitos comentários, Lu maravilhosa, pessoas aqui falando o bordão que você tem. Bom, isso traz uma menção que você é uma referência. E como é ser uma referência no meio esportivo? Eu não chego a essa pretensão, né? Não me vejo assim tanta referência, assim. Eu acho que muito essa questão, né, das mulheres, né, estarem ganhando esse espaço. Nesse aspecto, sim, eu acho que teve um pioneirismo, né? Não só meu, mas como de várias outras aí, né? Mas principalmente meu aqui no Rio. Aqui no Rio, quando eu comecei a fazer as lives, não tinham mulheres, né, que faziam transmissões aqui de futebol, né, no estádio. Então, na rádio,
mesmo sendo uma rádio web, foi a primeira transmissão totalmente feminina, foi a nossa, né? Então, é muito legal, assim, porque é o que eu falo, eu não tive essa referência, né? Eu não tive em quem me inspirar, assim, numa voz feminina narrando futebol. Isso eu não tive. Então, se eu hoje puder ser isso para alguém, já é uma realização, porque alguém vai poder seguir um caminho que eu não pude escolher mais cedo, né? Em seguir. Bom, a Nath está dizendo aqui em comentários, Lu, querida e talentosa, é uma referência sim para nós. Pioneira e generosa, abrindo espaço para nós. Olha aí. Legal, legal. Esse é o objetivo, né, do nosso trabalho lá com as damas, né? Trazer a oportunidade para outras meninas, né, para também seguirem, né, esse caminho que a gente sabe que ainda por mais que a gente veja hoje aberturas, né, ainda é bem restrito, né, para as mulheres. Bom, você citou sobre damas do esporte, como é que surgiu a ideia? Surgiu na pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação em jornalismo esportivo e lá eu conheci outras meninas, né? E aí a gente resolveu criar um site. A princípio era só um site para a gente falar da nossa visão no esporte em geral, não necessariamente só o futebol, mas... E aí a gente começou a escrever nesse site. E depois, lá para 2017, eu comecei a fazer participação numa rádio web, como comentarista e repórter, fazia ponta, né, na rádio. E lá eu acabei levando as meninas também para essa situação. Nem todas eram assim tão voltadas ao futebol e tal, mas compraram a minha ideia, embarcaram aí nesse meu sonho. E aí a gente começou a trabalhar lá. E o diretor dessa rádio, ele tinha, né, a intenção de ter uma mulher, né, como locutora. E achou e viu em mim essa possibilidade, né. Num primeiro momento eu confesso que era algo assim que eu impensado, mas depois eu acabei realmente embarcando e me dedicando, né, a aprender um pouco. Então o diretor viu ali, poxa, a Luciana tem habilidade para coisa, ela leva jeito. A partir do momento que você acreditou em você, poxa, o que ele falou faz sentido, o que aconteceu em termos de oportunidade? Então, ele insistiu, né, com essa situação, eu ainda fiquei um pouco relutante, porque primeiro que eu gostava muito do trabalho de repórter, né, fazer a reportagem nos jogos, ficar ali atrás do gol, era uma sensação realmente única, assim, então eu resisti no primeiro momento, e aí ele começou a me dar algumas aulas, me ensinar um pouco, e em 2018 pintou o concurso, né, dos canais Fox Sports para selecionar uma narradora para a Copa do Mundo, né? E aí eu falei, cara, poxa, aquele senhor falou que eu tinha dom para isso, será? Eu vou me inscrever nesse concurso. E até então eu não tinha sequer narrado um jogo. E eu me inscrevi, fui selecionada entre as finalistas, e nesse processo, para você ver como é que são as coisas, né? No meio do caminho surgiu, eu fui fazer um jogo onde eu era repórter, e o nosso narrador teve um problema na estrada e tal, não conseguiu chegar, e a gente já estava lá no Newton Santos, era inclusive a final do Campeonato Carioca daquele ano, Vasco e Botafogo, o primeiro jogo da final, e eu falei, bom, eu já estou aqui, então eu vou narrar esse jogo. E aí eu narrei o jogo, e aí a partir dali, selecionada já para o concurso, eu comecei a ver que realmente eu poderia exercer aquilo, porque era algo que realmente eu gostava muito, né? Futebol, assim, algo que está muito presente na minha vida, e por ter ouvido muito, eu acho que eu tive uma certa facilidade, assim, para pegar rápido. E aí falei, então eu vou investir, né, nisso. E a Fox proporcionou ali 45 dias, né, de um intensivão, vamos dizer assim, onde a gente pôde aprender com os narradores da casa, os repórteres, comentaristas, fonoaudiólogos. E aí eu fui, pouco a pouco, aprendendo, né, ainda muito pouco, assim, eu não cheguei a narrar a Copa do Mundo, não fui selecionada para narrar a Copa do Mundo, mas toda aquela vivência ali abriu outras portas, né? Eu pude narrar na CBF TV, a federação convidou para a gente fazer uma transmissão toda feminina, foi aí que as damas começaram a transmitir todos os jogos, né, dos clubes aqui do Rio,
Isso começou em 2019. Então, aquele concurso ali realmente foi, assim, vou dizer, o divisor de águas para que eu seguisse realmente nessa carreira aí de narradora, né? E você chegou a ser uma das finalistas. E foram no total Sim. quantas ali competindo? Então, acho que ao todo inscritos foram umas 200 pessoas, né? Mas Nossa. as finalistas foram 6, né? Uns 6. Inclusive, praticamente todas, né? Você tem hoje a Isabelina Bandeirantes, né? Narrando aí o Brasileirão Feminino. Você tem a Renata e a Natália, as duas estão na Rede Globo, né? Narrando jogos aí na Sport TV. Tem a Manu Avena, que está lá na Bahia, né? Que também trabalha em rádio. Tem eu e só uma que não seguiu mais muito por esse caminho, que é a Gabi, mas todas nós 5 aí seguimos nessa luta firme aí para desbravando, né? Então, assim, foi um concurso que realmente foi muito marcante, porque realmente selecionou talentos, né? E deu uma boa bagagem, assim, para que a gente pudesse seguir, né? Deu um bom aprendizado através da Vanessa Hitt, que foi a mentora lá do projeto e quem conduziu realmente esse projeto, né? Ela soube selecionar bem, acho que as finalistas, assim, foi um concurso, assim, de muita qualidade. Então podemos dizer aqui que foi uma belíssima vitrine para você. Ah, sem dúvida. Mas mais do que vitrine, eu acho que foi mesmo, assim, algo que lançou, assim, oportunidades mesmo, né, para todas. Abriu assim os olhos porque simultaneamente esse concurso estava acontecendo no TNT, né, o Narradora Leis, né, então acho que aquilo ali movimentou esse mercado assim da narração e não à toa hoje essas meninas todas que estão aí na TV vieram, né, desse projeto, né, que mostra que realmente foi um projeto de qualidade, assim. Sim, muito bem. Falta também mais incentivo, em termos assim, até na própria televisão aberta. Poderia também promover concursos como esse. Traria mais visibilidade. Você concorda nesse ponto? Na verdade, eu acho que deveria existir até mais cursos mesmo profissionalizantes, vamos dizer assim, para essa área, né? Eu tive dificuldade em algum momento que eu quis me aprofundar um pouco mais, adquirir um pouco mais de conhecimento, de ter cursos específicos para isso, né? E principalmente voltado para as mulheres, né? Assim, que realmente ajudasse a te colocar no mercado. Então, eu acho que hoje, assim, a TV botando as mulheres para narrar, a gente percebe que existe uma resistência ainda muito grande, né, por parte de grande parte do público, e é natural até, porque é uma coisa cultural, né, assim, as mulheres ficaram de fora desse processo, né, de futebol, não só, né, na locução, mas até mesmo na prática, né, do futebol. Então, agora é que isso está ganhando um corpo realmente maior, né, então, eu acho que é uma coisa que pouco a pouco vai aumentar, não tem mais volta, assim, é um caminho que é daí para mais, né? E eu tô vendo com bons olhos, assim, né? Eu tô vendo que a Rede Globo, ao contratar as meninas, está colocando elas para trabalhar em todos os jogos, sem distinção. Então, elas estão fazendo jogos da Série A, da Série B, de todos os campeonatos, vão fazer jogos da seleção. Hoje eu vi que a Renata colocou que amanhã ela vai narrar jogos da seleção da Argentina, enfim. Então, isso mostra que realmente o espaço está realmente sendo aberto para todas, né? Então, acho que é questão de tempo para a gente ter aí um número igual de mulheres e homens na narração também. Bom, você fala que também fez muitos cursos, que ajudou bastante na bagagem, mas uma coisa é a teoria e a outra coisa é a prática. E o que é necessário também para ser uma boa narradora? É justamente isso, a prática. Então, a maioria desses cursos, os que realmente foram importantes, foram aqueles em que eu pude praticar, né? Eu fiz curso lá na Rádio Globo, fiz com o Hugo Lago, um curso voltado para narração de futebol. Então, assim, é a prática, né? Principalmente no rádio, né? Você precisa ter um certo ritmo, né? Você precisa... E só você fazendo mesmo. Então, a oportunidade, o melhor curso é a oportunidade de trabalho. E aí, nesse aspecto, a Federação, né, do Rio, ela foi muito
bem, assim, ao nos dar esse espaço para que a gente pudesse ter uma frequência, uma sequência nas transmissões, né? Porque só realmente essa prática é que faz o trabalho evoluir. Como se disse, né? Uma coisa é a teoria e outra é a prática. E aí é praticar mesmo em casa, assim. Eu, como comecei e logo fui narrar vários jogos e tal, eu pratico lá trabalhando. Mas caso eu tivesse que ficar fora, como foi aí na pandemia, que a gente ficou logo no início um bom tempo, né? Eu procurava pegar jogos no YouTube e tentar narrar, mesmo que fosse só para mim, só para eu não perder ali aquela dinâmica, né? Porque realmente fica um tempo sem fazer, você se sente um pouco, né? Tem essa questão também, se ausentar muito, meio que fica ali enferrujado, tem que sempre pôr em prática. Sim, sim. A própria voz, né, também. Você tem uma boa voz, acredito que você também trabalhe a sua voz, né, diariamente. Eu Sim. comecei também a fazer fono, né, a ter um trabalho, um acompanhamento com a fono. Então, com exercícios diários, com nebulização, com coisas que realmente ajudam, assim, que parecem pequenas ou boas, mas que fazem muita diferença com o tempo. Então, esse cuidado diário com a voz, essa prática, realmente, se você pegar, quando eu pego lá o meu início e pego agora, assim, é muito assim, gritante a evolução. Bom, e eu quero fazer aqui uma análise. É necessário um bom jogo mesmo, ou seja, o trabalho da equipe para poder fazer uma boa narração, ou a narração tem que ser até boa quando o jogo não colabora muito, né? Tem esse É, lance também? sem dúvida, né? Quando o jogo é bom é mais fácil, né? Mas o grande dom é você conseguir entreter as pessoas mesmo quando o jogo não está bom, né? Principalmente no rádio, né? Que você não tem a imagem para pegar as pessoas, né? Então, você tem que ter habilidade também. A gente que faz rádio web também tem uma outra questão, né, que é a interação com o público, né, que é isso que faz realmente a diferença de uma rádio web para uma rádio comum, né? E as pessoas gostam dessa interação e muito da nossa audiência vem por conta desse contato mais próximo, que a pessoa não vai ter, de repente, escutando uma Rádio Globo, né? Dificilmente alguém vai falar lá o nome dela, ou vai... Hoje a gente vê isso na televisão, vê em todos os programas, tem lá a hashtag para você participar, mas é muita gente acessando, não é como numa rádio web que a gente passa boa parte do tempo focado nesse contato, né? Focado nessa interatividade. E é muito legal isso, e quando o jogo tá morno, isso se torna ainda maior, né? Bom, a curiosidade minha também, antes de acontecer o jogo, você faz um estudo também, né? Estuda o que que vai acontecer ali. E são quantas horas até que haja o jogo e, enfim, a bola rola. Cara, então, eu costumo fazer uma boa pesquisa, né, e vou arquivando tudo isso para ajudar também, né, porque é muito matéria, muita informação, são muitos jogadores, né, então, assim, quanto mais informação você tiver, certamente melhor a transmissão vai ser, né, porque você vai conseguir levar, entretendo as pessoas e preenchendo aqueles espaços com essas informações. Então, eu procuro fazer a melhor pesquisa possível, mas isso depende muito, né? Quanto tempo eu vou me dedicar a essa pesquisa. Primeiro que hoje eu não posso me dedicar 100% a esse trabalho, eu tenho um outro trabalho, então eu tenho que equilibrar as situações, porque é o meu outro trabalho que me dá o sustento. Então, uma coisa que realmente eu ainda lamento é não poder dedicar 100% do meu tempo a isso, porque acho que se isso fosse possível, meu trabalho seria ainda melhor. Mas na medida do possível, e quando eu consigo ter um planejamento, então hoje eu estava até aqui já planejando os jogos do mês, porque quanto melhor for esse planejamento, quanto antes eu vou conseguir correr atrás do material, né? E aí é pesquisa sobre tudo, né? Sobre a história daquele jogo, os números. Hoje as assessorias de imprensa dos clubes colaboram muito, né? Com materiais, com press kits bem interessantes. Pesquisar sobre os jogadores, nesses sites aí você tem hoje muita informação, né? O futebol feminino é um pouco mais difícil, né? Principalmente nos clubes que não são tão grandes, às vezes não é tão simples de você obter
as informações das jogadoras, mas eu faço a maior pesquisa que eu puder. E mais quando vai chegando mais perto, as notícias mesmo que estão envolvendo, né, o time e tudo mais, para você chegar na transmissão. Então você tem tudo, você tem a história, você tem o perfil de cada jogador e você tem o que está ali quente no momento também, né? Bom, e muita gente aqui de cara começou aqui a fazer uma menção ao seu bordão. Como é que surgiu o bordão? Conta pra gente. Então, Deu assim, onda. quando eu fui me inscrever no concurso, eu pensei logo, pô, tem que ter um bordão, né? Assim, porque locutor de rádio, principalmente, né, tem que ter uma marca, né? Para mim sempre ficou muito marcado isso, né? Dos locutores. Recentemente, com a morte aí do Januário de Oliveira, a gente viu aí muitas referências aos bordões do Januário de Oliveira, né? Assim como ele, outros tem vários, né? Então eu pensei, pô, tem que ter, vou criar algum bordão legal que tenha a ver comigo e que tenha a ver com tudo isso que, né, que a gente está propondo. E aí, por ser rádio, né, as ondas do rádio, né, eu pensei, pô, vem na minha onda, vamos nessa onda, né, nas ondas do rádio e tal. E aqui no Rio tem essa gíria, né, tipo, fulano tirou onda, né, fulano, e o deu onda é aquilo que dá uma alegria, né, deu um brilho, deu uma sensação bacana, né, então deu onda. E aí eu pensei no deu onda, tinham algumas músicas aí em referência, né? Hoje até a gente usa na transmissão junto, né? Eu consegui fazer uma vinheta. Olha a onda, olha a onda. Ah, sim. Então ficou legal também. A gente colocou isso, inseriu isso também no momento ali do gol para dar um brilho também. Então, assim, foi disso, foi dessa mistura aí da gíria carioca com as ondas do rádio. Nossa, muito bom. E eu acho que é muito Alguns bacana me também. perguntaram Pode já falar. que quando a bola bate na rede, né, faz uma onda assim na rede. Uma vez a pessoa me perguntou, eu falei, pô, não tinha pensado nisso, mas também é legal. Muito bom. Há vários sentidos ali em um bordão só. E fala também um pouquinho, que eu acho muito bacana, o reconhecimento também do bordão, que é uma força também. Porque muita gente está aqui, ó. Dantas está escrevendo, deu onda, e bota ali o desenhozinho da onda. Isso é gratificante também, né? Cara, é muito legal, assim, que como que as coisas pegam, né? Eu acho que é muito também da forma como a gente trabalha isso, né? Desde o momento que eu criei e foi aceito, assim, porque uma das coisas que fez eu ser escolhida no concurso dentro da Fox foi justamente por causa do bordão. Na ocasião, o João Guilherme revelou que ele me escolheu, porque de todas as inscritas, a única que tinha o bordão era eu, e ele achou muito legal, achou muito criativo e tal, e aí a gente me ajudou também, porque no primeiro momento não ficava tão bom como fica hoje, né, quando eu colocava, então ele me ajudou também a gente melhorar, assim, a colocação do bordão, né, então, e aí, cara, as pessoas começaram, principalmente no Twitter, que é onde eu tenho uma ação, assim, maior, né, muita gente, quando se refere a mim, fala do Deu Onda e tal, é muito maneiro, cara, assim, é muito legal. E a resposta, né, se o bordão funciona ou não funciona, quem dá é justamente o público, né, quando se refere a mim, chega aí, vem, coloca a onda, então significa que deu certo. É claro que não vai agradar a todos, né, ninguém agradou e ninguém vai agradar a todos, então tem gente que não gosta, tem gente que não entende, talvez até pessoas que não são aqui do Rio, que não entendam muito a gíria, para muitos eu já expliquei, né, então, assim, tem gente que fala, pô, mas onda não tem nada a ver com futebol, é surf. Então, assim, tem gente que não consegue fazer a associação, então não entende bem e não acha legal, mas a grande maioria é positivo. Bom, e temos aqui muitos aqui comentários positivos a respeito. Olha só, o Alexandre diz o seguinte: Luciana criou a onda mais democrática do mundo. Muito bom. Bom, comenta também um pouquinho das experiências também como repórter. Quais foram os aprendizados? Cara, foram muitos, assim. Na verdade, eu acho que o legal, assim, quando você trabalha com... você ter vivido essas coisas, por mais que não tenha sido por tanto tempo, não tenha sido muitos, né? Você ter passado por todos esses momentos, né? Então, você conhecer, porque hoje a gente tem uma equipe, né, que tem meninas que são repórteres, meninas que comentam também. Então, até para que eu possa ajudá-las, né? Querendo ou não,
eu tenho uma certa liderança ali por eu estar na locução, então, mas eu consegui compreender as dificuldades delas, as necessidades dela, por eu já ter estado ali, né, naquela função também. Então isso hoje me ajuda. Mas é um trabalho que ainda assim, de vez em quando eu faço, né, agora nem tanto, mas eu já, logo quando eu comecei a narrar, assim, sempre que tinha uma oportunidade, eu ia fazer de repórter em outras situações, em outras rádios. Eu gosto muito, porque eu gosto muito dessa coisa da entrevista, do perguntar, então era muito legal, assim, naquela coisa do calor do jogo, ali na saída do jogo, ter a rapidez de pensar e perguntar e conseguir, de repente, trazer. Então, eu ainda faço isso com as coletivas, né? Participo muito das coletivas, tanto pós-jogo, como também as coletivas, principalmente do Flamengo, né? Eu faço parte do grupo lá da imprensa que pode mandar as perguntas. Então eu gosto muito disso, assim, de tentar buscar algo diferente, de tentar fazer com que o entrevistado tirar alguma coisa diferente dele, né? E é muito legal, porque ultimamente aí, nas últimas que a gente tem participado, várias vezes, as nossas questões, né, as respostas que vêm das nossas perguntas acabam sendo manchetes aí dos principais canais, né? Então também dá bastante alegria, assim, orgulho disso também. E é isso. Muito bom. E teve algum momento em especial cobrindo as reportagens que marcaram, que você pode deixar aqui para a galera? Cara, assim, um momento que foi ápice, assim, de tudo isso aí até agora, assim, tiveram vários momentos legais, assim, né? A gente participou aí do ano de 2019, né? Onde o Flamengo teve um ano brilhante, né? Com muitas conquistas, e a gente pôde estar ali, não tinha pandemia ainda, então a gente pôde estar ali naqueles bastidores, né? Durante todo o ano, assim. E então, mas o que mais marcou mesmo foi a cobertura da Libertadores, né? Lá em Lima, onde eu e a Sayonara pudemos ir lá até o Peru e chegamos alguns dias antes, então a gente acompanhou, né, a chegada do Flamengo lá, o treino, o reconhecimento no estádio. Tivemos a possibilidade de encontrar a família do Diego no mesmo local onde a gente estava hospedada e fizemos matérias com eles também. E o jogo em si, né, que foi realmente um jogo memorável, assim, não só pela conquista, mas pela forma, né, como que se deu aquela conquista, né. E depois do jogo, todo o trabalho que a gente fez também lá com os jogadores e com o Gabigol, a gente entregou um prêmio, nosso prêmio, que também é outra coisa bem legal, que a gente tem um prêmio que a gente entrega para os jogadores, né, o rei da partida, né, nós somos as damas e selecionamos os reis, né, ou as rainhas, né, agora quando a gente fazendo o feminino, e é muito legal a gente ver esse prêmio na casa dos jogadores, volta e meia, quando tem alguma reportagem na casa dos jogadores, aparece lá na estante as nossas placas. E na final da Libertadores a gente pôde entregar um troféu super especial, diferente, todo bem elaborado pela Nova Dupla, que é a nossa parceira também. E aí tem várias imagens do Gabigol, não só na hora de eu entregando para ele, né, que eu pude entrevistá-lo, mas também depois na festa no ônibus, na casa dele, na parte dos troféus lá que a mãe dele guarda, né? Então, assim, é muito gratificante, né? A gente vê que um pedacinho do nosso trabalho tá lá e tá guardado com carinho por eles, né? Bom, vou partir aqui para os comentários. Olha, a Nathalie Brasil diz o seguinte: Rogério Ceni adora suas perguntas, é verdade isso? Rogério Ceni. Rogério Ceni gosta, assim, das perguntas. Tem tempinho até que não mando pergunta para ele, mas em breve vou preparar mais algumas aí. Mas realmente teve um feedback positivo aí também sobre isso, né, que a gente recebeu da assessoria do Rogério Ceni, elogiando, né, o trabalho e tal. Então, também foi bem gratificante, assim. Como eu falei, né, a gente sabe que hoje em dia, né, existe muito, muitas especulações, né, as pessoas gostam muito dessa coisa da polêmica, né, do clique, né, daquilo que de repente... E eu acho que a gente
pode ir para um algo mais, assim, né? Tentar, claro que você tem que pisar no calo, né? Você tem que provocar, mas você tem que provocar com inteligência, né? Para que a pessoa também fale, porque dependendo da maneira como você provoque, a resposta que você quer não vai vir, né? Então, Verdade. eu penso um pouco por aí também. Envolve a questão da sensibilidade também, né? Exatamente, exatamente. E é aquilo, né? Você tentar agir com os outros como você gostaria que agissem com você, né? Então, assim, isso é uma das coisas que, quando eu comecei com a narração, né? Eu sofri muitas críticas, né? E também muitos ataques, né? Primeiro porque era algo muito novo, muito diferente, né? E de fato, ainda era algo com pouca qualidade, mas assim, algo ainda novo para mim também, né? Não era só novo para quem estava me ouvindo, né? Mas eu ainda estava começando numa prática, né? Então, você pode exigir que, de repente, eu seja o José Carlos Araújo na primeira aparição que eu vou ter, porque nem o José Carlos Araújo era o que ele é hoje nos primeiros dias, né? Mas as pessoas, elas não têm muito isso, não. Elas não têm muita empatia, não. Elas jogam a crítica e você que se vire. Afinal de contas, você que quis colocar a sua cara lá, né? Para bater. Então, é difícil, assim, administrar isso. Eu sempre gostei muito de interagir com as pessoas, né? Então, eu sempre dei abertura e conversei e mostrei. E alguns desses críticos duros aí, passado um tempo, né? Eles vieram pedir desculpa, né? Eles vieram dizer que estavam arrependidos e que hoje eles viam que eles erraram naquela avaliação. Mas aí eu falo para ele, mas aí, quando você avaliou, eu falei para você, né, lá atrás, acho que você tem que dar tempo ao tempo, né? Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Verdade. Agora eu tenho aqui uma análise que eu gostaria de até de fazer com você. Há alguma diferença em especial a narração do rádio para a televisão? Existe alguma Sim, sim. diferença? Ah, existe, existe. Principalmente porque, assim, no rádio é o ritmo, né? É bem mais acelerado. Você tem que ter uma velocidade mesmo, né? Porque você precisa descrever tudo o que está acontecendo, porque a pessoa não está possibilitada de ver nada. Então você tem que descrever tudo. Em que local do campo a bola está, com qual jogador ela está, de que maneira que ele dominou, de que maneira que ele passou, para que a pessoa possa, na imaginação dela, realmente desenhar aquele cenário. Já na TV, não. Na TV, se você fizer isso, você vai ficar chato, né? Porque a pessoa já está vendo. Então você tem que... Quem até brincava muito com isso era o... Esqueci agora o nome dele, comediante, ele até fez uma gravação, né? Narrando no rádio e narrando na TV, que na TV é bem mais devagar, né? E cita o nome de um jogador, cita o nome de outro, aí faz um comentário e tal. É bem mais pausado, né? E você precisa talvez até de outros elementos que no rádio você às vezes não tem nem tanto tempo para dar, porque você precisa descrever. Se você ficar falando muito no rádio, coisas que são fora do jogo, a pessoa não... Tá, mas e aí, o jogo? A bola tá onde? Tá lá, tá aqui, Verdade. onde é que tá? Então, tem essa diferença, né, bem grande, assim, e que hoje eu faço as duas coisas, né? Então, eu narro no rádio e no futebol feminino a gente faz a transmissão para a CBF TV, né, que é com imagens, né? Então, é de TV mesmo. Então, tem que virar a chavinha, né? Para não... E de vez em quando dá umas gafes, assim, nesse sentido, né? Recebeu a bola lá pela direita, a pessoa tá vendo, né, que é lá pela direita, eu não preciso repetir, falar que é lá pela direita, né? Mas não, Nossa. como tem isso, né, do rádio, de falar sempre tudo, né? Mas isso aí eu acho mais fácil você adaptar, sendo do rádio, adaptar para TV do que o contrário. O contrário, eu creio que seja mais difícil, porque por essa questão da velocidade e da rapidez do pensamento ali, né? E tá bem em cima do lance mesmo. E também envolve a questão da emoção, né? Tem isso também, né? Eu sinto mais caloroso ouvir no rádio o futebol. É mais emocionante. Eu acho que porque você tem que fantasiar um pouco para aquela pessoa, né? Que ela não tá... Porque a imagem, ela é muito atraente, né? A TV, ela prende muito. A imagem, ela seduz, né?
você não ter a imagem, você precisa seduzir de outra forma. Então você precisa levar um pouco mais dessa emoção. Muitas das vezes as pessoas falam assim, pô, escutei o jogo no rádio, quando eu fui ver na televisão, caraca, o jogo foi uma droga, e no rádio parecia até que estava tipo, acontecendo o maior jogo dos últimos tempos, né? Mas é um pouco disso, né? Assim, se você tem que realmente transmitir um pouco mais para você poder prender, né? E como é que você também analisa também essa questão, né? Agora os canais do YouTube estão passando jogos, tem a TV Fla, isso melhora bastante também o mercado? Ah, com certeza, com certeza. Tem dado bastante oportunidades, né, e essas iniciativas, né, ainda estão caminhando, né, assim, batendo um pouco de cabeça, vamos dizer assim, né, mas eu creio que isso é uma coisa que com o tempo, assim, acho que não vai ter como fugir muito, né, porque os custos, né, na televisão, eles são muito altos, né, então a tendência é que com o tempo a gente tenha mais essas produções aí pelo streaming mesmo, né? Então, se todas as TVs de clubes tiverem, né, oportunidades e outros canais, sem dúvida, a gente está vendo agora o futebol feminino, você tem a transmissão pelo Desimpedidos, um canal fazendo, então assim, eu vejo com muito bons olhos isso daí também. Bom, você citou a questão do futebol feminino, aí tá ligado aqui a minha próxima pergunta. O que falta também para o futebol feminino ganhar uma projeção assim como o futebol masculino? Tá faltando algo ali? Cara, então, eu acho que assim, é um processo, né? Eu acho que não é nada que você vai instalar e, pô, faz isso, vai funcionar. Eu acho que é todo um processo que ele vem sendo construído, ainda devagar, mas vem sendo. Primeiro é a CBF, né, olhar o futebol feminino realmente e com um olhar diferenciado, colocar pessoas que realmente entendam do futebol feminino para estar trabalhando com ele, né, para desenvolver. E com isso a gente está vendo aí a possibilidade de novos torneios, né? Ano que vem você vai ter mais um calendário maior, né, para os eventos do feminino. Então você vai ter Copa do Brasil, você vai ter a Série A, a Série B, a Série C. Então isso tudo vai trazer mais incentivo e visibilidade. E o desenvolvimento das categorias de base, né, feminina, que é para que o esporte seja mais bem praticado, vamos dizer assim, né? Então, com a categoria de base, a evolução técnica das meninas ela vai ser mais visível e a gente vai ter uma evolução nesse sentido para que ele atraia mais também pessoas para assistirem, né? Muita gente se queixa da qualidade, às vezes, dos jogos, né? Do futebol feminino, mas se a gente for considerar que as meninas não têm a mesma oportunidade, né? De jogarem desde novas, muitas meninas que estão aí jogavam com os meninos, né? Não tiveram a possibilidade de ter uma escolinha voltada para elas e categorias de base voltada para elas. Então eu acho que isso, a tendência é que essas categorias de base formem melhores as atletas, com isso a qualidade do espetáculo vai aumentar, aumentando a qualidade, mais gente vai querer ver, mais gente querendo ver, mais gente vai querer transmitir, e aí vai, né? E aí essa roda ela vai sendo alimentada para ela ser girada, né? Bom, tem aqui uma conta que é Papo de Bola, vamos lá. Tá aqui fazendo a seguinte pergunta. Vocês falaram da transmissão do YouTube. E quando a transmissão do YouTube é áudio estilo rádio, você acha que vai virar uma tendência do futuro? A gente faz assim, né? A gente não tem os direitos de imagem, né? Então hoje a nossa transmissão no YouTube ela é de rádio exclusivamente, né? Muitas rádios estão fazendo isso, né? Pela possibilidade de interação, né? Interatividade e também alcance, né? Que você consegue aí. Eu ontem estava fazendo o jogo do Vasco lá em São Januário, né? E a gente bota no Facebook também. E assim, a gente consegue a participação das pessoas do mundo inteiro. A gente está na África, escutando e conversando com a gente. Entendeu? Então, assim, eu acho que é, sim, uma tendência. Hoje as pessoas estão muito conectadas, né? Então, assim, elas também não querem
Elas querem poder dali, com o telefone, ela tá vendo ali às vezes na televisão. Antigamente também não tinha muito isso, o cara tava ouvindo no rádio, né? Hoje a pessoa escuta no rádio, às vezes vendo na televisão. Então tá mexendo no computador e tá vendo na televisão e tá no telefone. Você tem que brincar em todas essas... você tem que conseguir atingir todo esse público, né? Então, quanto mais você estiver presente, então por isso as rádios estão indo também para o YouTube, porque elas sabem que tem muita gente ali, então eles estão perdendo audiência. Então, onde é que essa galera está indo? Está indo para o YouTube buscar web rádio, ou então vamos botar nossa rádio lá também, né? Então as rádios grandes já fazem isso, e às vezes mostrando a imagem do locutor, né? Que isso era uma coisa também que eu resisti um pouco, porque tem essa fantasia, né? Eu lembro que eu escutava o rádio, eu imaginava como que era aquela pessoa, né? Que tá ali falando. Você não faz ideia, né? Hoje não, hoje você vê os locutores, né? Botam a imagem dos narradores ali. Então, quebrou um pouco isso, né? Dessa fantasia, assim. Olha, eu acho curioso também o sentido que a tecnologia avançou tanto que antigamente a gente via ali o locutor no estágio ali, né, acompanhando tudo, mas hoje em dia é possível também diretamente do estúdio, seja do rádio e da televisão também, né? Ah, sim, né? O off-tube, né? Que a galera Isso. muito fala. Inclusive, lá na Fox, por exemplo, praticamente 90% na época das transmissões eram dessa forma, né? Só ia para o estádio, assim, de jogos maiores mesmo. Eu, particularmente, gosto mais de estar no estádio, né? Assim, e eu me acostumei muito com isso, porque a gente faz aqui o Campeonato Carioca 100% em loco, né? E acompanhando os times do Rio todo aqui, todos os jogos no estádio. Já fiz jogos assim, né? Não estando. Mas como é web, rádio web, eu considero que perde muito, né? Porque você está vendo na televisão, você já tem uma perda ali de time. Aí você vai narrar vendo aquela imagem que já está atrasada. E você vai mandar a sua narração para uma outra situação, ela vai chegar mais atrasada ainda para quem está te ouvindo, né? E aí, nesse meio tempo, o teu vizinho já está comemorando o gol já. Você está ouvindo, você ouviu primeiro. Então, no caso das emissoras grandes, nem tanto, né? Porque elas têm equipamentos que permitem que esse delay seja realmente reduzido, né? Mas pra gente, com os recursos de web rádio, assim, mais caseiro e tal, eu acho mais complicado. Mas, assim, às vezes é necessário, né? Por exemplo, a gente passou o 2019 todinho fazendo somente os jogos aqui no Rio. A gente não fez nenhum jogo que foi fora. O único foi a final em Lima, porque a gente pôde ir lá. Então a gente não transmitia os jogos fora. E aí isso a gente perde um pouco também, né? Porque normalmente é um jogo aqui, um jogo lá, um jogo aqui, um jogo lá. E aí você não fideliza tanto, né? Como se a gente pudesse estar em todos, né? Verdade. E a pandemia tem sido um grande desafio. E isso está também refletindo no futebol? Ah, cara, muito assim. Primeiro porque estar no estádio, né, nesse sentido assim de narrar em loco, uma das coisas é justamente a vibração, né, do público. É você conseguir captar aquela atmosfera, né, da torcida. E você não tendo essa atmosfera, fica um pouco frio, sem graça, né? Por mais que eles coloquem aqueles barulhos lá, né? Eu não consigo muitas das vezes nem identificar o que seja, só sei que é um barulho. E não é um barulho da torcida e nem ao mesmo tempo também não é uma música, é um barulho. E assim, você ao mesmo tempo escuta muita coisa, né? Muitos gritos, né? Dos dirigentes, aquela coisa toda. Mas perde muito, né? Perde muito dessa questão do público e também do contato, né, com os jogadores, que a gente passou a não poder mais ficar dentro do campo, né? A nossa repórter não fica mais dentro do campo. Então aquela visão que tinha ali atrás do gol, aquela coisa de pegar algo que você não viu de repente lá de cima, né? Se perdeu. E também o contato pós-jogo, né? Aquela entrevista no calor da situação. Hoje as entrevistas coletivas a gente manda a pergunta e aí a gente não tem nem a possibilidade de ver as outras. Então, por exemplo, a gente participa de uma coletiva, o fulano ali fez uma pergunta. Em cima da resposta que a pessoa deu para aquela pergunta, eu posso elaborar a minha pergunta.
se todo mundo manda as perguntas antes, então acontece de ter muita pergunta repetida, da sua resposta. Então fica muito sem graça, fica muito sem interação, né? E meu medo é que isso gere aí, abra aí uma tendência, mesmo quando passar da pandemia, né? Porque, por outro lado, é cômodo, né, também para os clubes, né? É De verdade. repente, se uma pergunta chegar lá que não é muito do agrado, ela não vai nem ser feita, né? Então, tudo isso eu vejo assim como muita dificuldade assim para o nosso trabalho, realmente. Bom, é torcer para as coisas melhorar e esse método meio que no improviso acabar, né? Porque tira um pouquinho também daquela sensação da sensibilidade, o calor humano, aquele detalhe todo que a gente sabe que é o futebol também. Assim, né? O futebol é muito disso, né? É da emoção ali do momento, né? Quando a coisa fica fria, assim, ela fica esquisito, né? Mas, assim, aí é aquilo, né? Nós, humanos, né? A gente se habitua a tudo, né? As coisas boas, as coisas ruins, a gente consegue se habituar. E aí a gente começa a se habituar a certas coisas que a gente começa depois a ver, caramba, como é que vai ser quando voltar isso, né? É uma situação engraçada também nesse sentido, né? Que a gente acaba se habituando, assim. E hoje eu vejo que no início, por exemplo, o time do Flamengo vinha numa crescente, né? Quando voltou da pandemia, teve uma queda acentuada e tudo. Sentiu muito a ausência dos torcedores, né? Que lotavam o estádio, vinham apoiando. E agora a gente percebe que já há um entendimento melhor da situação, né? Claro que ainda faz falta, sempre vai fazer, mas você vê que aquilo não impacta mais tanto, né? Verdade. E sobre a sua participação também no jogo emblemático que foi para Flamengo e River, fala um pouquinho dessa Isso. experiência também. Cara, foi assim, foi muito incrível, né? Porque, primeiro que eu era a única mulher locutora dentro daquele estádio, né? Dentro daquela situação. Eu lembro que na véspera eu dei até entrevista para várias rádios locais lá, porque o pessoal estava me vendo, né? Nos bastidores lá, né? Nos treinos, no reconhecimento, e ficaram curiosos, né? E, então eu dei algumas entrevistas para umas rádios lá locais. E então, assim, tinha aquela coisa, né, de ser a única mulher ali. E eu, como fui eu e mais uma, né, que era repórter, a gente tinha até então, a gente tinha um operador, né, que fazia toda a parte técnica e eu só narrava. Mas como ele não pôde ir com a gente, então eu tive que aprender, meio que a toque de caixa, assim, como que eu ia mexer naquele equipamento. Eu tinha que ligar o equipamento, eu tinha que soltar as vinhetas, eu tinha que. Hoje eu faço isso, né? Porque com a pandemia a gente teve que perder o nosso operador, infelizmente. Então, hoje eu já domino, mas naquele momento era mais uma coisa, né? Era algo novo. E o jogo em si, né? Que foi assim, intenso, né? E aquele final ali, eletrizante, né? Até hoje eu digo assim, que eu não narrei aqueles gols, né? Eu berrei aqueles gols, porque foi muito assim, realmente emocionante e assim, inesperado, né? Então cara, foi muito incrível, assim. Eu lembro que quando acabou o jogo, assim, eu tava extasiada, assim, e aí a mesma pessoa que me entrevistou antes me chamou para ir participar lá na rádio, eu nem sei, cara, o que eu falei, até que tinha vontade de buscar para ver o que eu disse, porque eu tava muito emocionada, assim, com tudo ali que aconteceu, né? E a gente ficou no estádio, acho que fui a última pessoa embora daquele estádio naquele dia. Vivi todos aqueles momentos, trouxe grama, trouxe pedaço da rede, trouxe tudo. Até o papel picado que jogaram lá eu trouxe. Muito bom. Olha, eu gosto muito de fazer algumas análises e também através de fotos. Aí eu vi uma foto sua lá e isso representa assim um resultado de uma recompensa que não há dinheiro que pague também, né? Ah, com certeza, cara, assim, é algo que eu vou levar pro resto da minha vida, assim. E foi difícil para estar lá, porque você sabe que teve aquela mudança, né, de local do jogo, o jogo seria num local e depois mudou. E aí a nossa ida ficou inviável,
financeiramente, né? E aí eu já não ia mais. O jogo era no sábado. E aí na terça eu fui dormir bem chateada assim com essa questão. E eu fui acordada na madrugada por uma amiga muito querida que diz que começou a acompanhar o futebol e gostar do futebol porque por minha causa, assim, que foi a primeira vez ao Maracanã comigo, com meu pai, até na despedida do Zico. E ela já tinha comprado tudo para ir com o marido e tal. E ela não se conformou com a situação. Como assim eu vou e o Zogab não vai? Tipo, minha amiga não vai, não faz o menor sentido e tal. E ela ficou a madrugada inteira lá, caçando algum jeito de comprar uma passagem. Até que ela conseguiu e me acordou 3 horas da manhã para que eu fosse ver a situação e pudesse adquirir aquela passagem para ir. Aí eu fui já na quarta-feira, tive que fazer uma escala de 12 horas lá no Peru, lá no Chile, aliás. Mas cheguei lá em Lima, na quinta, consegui acompanhar tudo, fazer toda a cobertura. Então, assim, foi assim, um preço, assim, como você disse, né? Tem coisa que o dinheiro não compra realmente, e viver aquilo ali. Eu acho que se eu não tivesse ido, e aí meu marido até brinca, né? Porque ela ligou para mim, meu telefone só fica no silencioso, né? Porque como entra muita mensagem, essas coisas, eu boto só no silencioso. Então eu não ouvi, né? 3 horas da manhã. E o meu esposo, ele não atende telefone, ainda mais se for um número desconhecido. Então foi assim um milagre ele ter atendido aquela ligação de madrugada de um número desconhecido. Assim, acho que nunca aconteceu dele atender um telefonema de madrugada, de dia ele já não atende número desconhecido. Então, assim, ele fala que salvou a pele dele, né? Que se ele não atendesse, imagina como é que não seria depois, né? Que eu ia ficar como? Pô, não fui porque tu não atendeu o telefone. Muito bom. Mas deu tudo certo, era para ser mesmo, tinha que ser, tinha que estar lá e tinha que viver aquilo. Enfim, mais uma história que soma para sua bagagem. Cara, essa viagem ela teve várias histórias, até brincava que tinha que escrever um livro, assim, porque primeiro foi essa questão toda aí de ir, não ir, porque eu tô te resumindo aqui, né, mas depois lá a gente ter encontrado, né, no dia do jogo, a família do Diego dentro do nosso, a gente ficou num hostel bem afastado até, e tava lá a mãe do Diego, a irmã do Diego e o cunhado, a gente encontrou eles no dia de manhã, né, tivemos um bate-papo bem legal, até emocionante, a mãe dele até se emocionou, chorou, e o Diego, sabe, estava voltando, né, de um processo de uma lesão grave, né, tinha voltado a jogar no jogo contra o Grêmio, né, no 5-0, e eu falei para ela, a gente estava com o prêmio, eu falei, quem sabe, né, o Diego não entre, e a gente possa dar o prêmio de craque do jogo aí para ele, e beleza, e assim foi, a gente saiu do hotel e o jogo estava bem complicado, né, para o Flamengo, estava um jogo difícil, assim, até que o Diego entrou em campo e assim, quando ele entrou em campo, cara, né, assim, eu tive uma certeza que ia dar bom, assim, tanto que eu lembro que eu olhei assim para o céu, eu nem pedi nada não, eu até sorri assim, eu falei, caraca, tipo assim, é agora, entendeu? E realmente ele foi decisivo, né, assim, a participação dele, a energia que ele levou para dentro do campo, a participação dele nos 2 gols, né, no primeiro em que ele dá o primeiro bote lá na bola, depois vai o Arrascaeta, e no segundo com o lançamento, né, que ele faz. E acabou não, ele foi sendo eleito o craque do jogo, porque afinal de contas o Gabigol foi muito incrível naquele dia, né, mas eu esperei ele até o fim lá para falar para ele que tinha encontrado com a mãe dele, com a irmã dele, enfim, contei um pouco disso aí, e então assim, foi muito marcante, assim, em todos os sentidos, aconteceram muitas coisas lá, que realmente daria para escrever um livro aí. Bom, vamos aguardar, né? Tudo pode acontecer, né? Quem sabe, Bom, né, se eu ficar um pouco mais famosa, a gente faz isso. olha, então tá gravado aqui então, hein? Vai ficar salvo, então que o tempo dirá. E É já isso estamos aí. aqui finalizando, mas eu não posso deixar aqui de 2 perguntas que eu gosto de fazer sempre. É uma dica. Qual é a dica que você pode deixar aí para a galera que sonha, né? Principalmente as meninas,
ingressar nesse universo do esporte, enfim, ganhar mais projeção, ajudar, colaborar. Cara, a minha principal dica é sempre nunca desistir, né, dos seus sonhos realmente. Se você sonha com alguma coisa, acredite nesse seu sonho e tente a cada dia dar um pequeno passo em direção a ele. Pequenos passos, de pouco em pouco a gente consegue chegar nesse sonho. Persistência é muito importante. Muitas coisas dão errado até dar certo. Muitas coisas, muitos nãos, né, vão chegar até vir um sim, né? Então, é persistir mesmo e acreditar. Muito bem. Agora a última pergunta nada mais é do que uma reflexão. Luciano, o que é o sucesso para você? Cara, o sucesso eu acho que vai muito além de você aparecer ou você ter milhões de seguidores. Hoje as pessoas são muito medidas, né, por isso, né, por quantos likes, por quantos seguidores. Mas eu acho que muito mais do que isso, boto assim como sucesso quando alguém diz para mim que se inspirou em mim ou alguma coisa que eu fiz a motivou a buscar alguma coisa. Então, nesse sentido, eu já me sinto bem sucedida, né? Se eu conseguir inspirar uma pessoa, eu já fui bem sucedida, né, na minha missão. Então, eu acho que sucesso depende muito, né, das suas ambições também, né, de como você encara a vida, mas é fazer aquilo que te faz feliz, né, aquilo que te acelera o coração. Muito bem. Olha, estamos já finalizando. Eu quero agradecer a você e a todos que passaram por aqui hoje, que contribuiu também em comentários. E avisando que a live, é claro que vai ficar salva aqui no GTV e logo, logo vai para o YouTuber, Thiago Comunicador. E aí, mais um tempinho eu vou deixar rolar, aí vai virar um podcast. Então todo mundo vai Muito acompanhar. bom. Show de bola, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado pelo convite. Espero voltar em outros momentos, contando mais histórias, né? Que venham muito mais histórias para a gente contar e que a gente possa trazê-las aqui. Muito bem, muito obrigado. E com certeza há de contar novas histórias, porque pelo seu talento vai longe. Tem tudo Obrigado. para dar certo. Obrigado, Obrigado, você Luciana. também. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal.